O fogo havia caído do céu, diante de todo o povo. Segundo o relato bíblico, o altar do Senhor fora consumido pelas chamas. Depois de 3 anos de seca, a chuva finalmente voltará sobre a terra. Para qualquer observador, parecia o fim da história. O profeta vencera. O povo reconhecera o Senhor. A idolatria parecia derrotada. Mas, dentro do palácio real, uma mulher acabava de receber a notícia. Seu nome era Jezabel, rainha de Israel, filha de Etaal, rei dos Sidônios. Durante anos, ela havia protegido o culto a Baal, financiado seus sacerdotes, construído altares, transformado aquela religião em parte da estrutura do próprio reino. Agora, segundo o relato bíblico, todos aqueles profetas haviam sido mortos após o confronto no Monte Carmelo. Quando Acabe contou tudo o que havia acontecido, Jezabel não respondeu com tristeza, nem com arrependimento. Respondeu com fúria. A Bíblia registra apenas uma mensagem, curta, direta, enviada por um mensageiro até Elias. Ela dizia: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como fizeste com a de um deles. Era uma sentença de morte, sem julgamento, sem negociação. A rainha havia decidido. Elias morreria. O homem que poucas horas antes enfrentará centenas de profetas, agora recebia a ameaça de uma única mulher. E então acontece algo que costuma surpreender quem lê essa história pela primeira vez. Segundo o texto bíblico, Elias teve medo, não organizou outro confronto, não convocou o povo, não permaneceu esperando. Ele fugiu, correu para o sul. Cada quilômetro o afastava do reino de Israel. Cada passo parecia carregar o peso de anos de tensão. Durante muito tempo, Elias viverá escondido, perseguido, caçado. Agora, mesmo depois da maior vitória de sua vida, tudo aquilo parecia recomeçar. Ao chegar à região de Berseba, no extremo sul do reino de Judá, despediu-se de seu servo e continuou caminhando completamente sozinho. Entrou no deserto, sem destino, sem multidões, sem aplausos, sem o Monte Carmelo, apenas o silêncio. Durante um dia inteiro, caminhou sob o calor intenso, até encontrar um pequeno arbusto, conhecido nas regiões áridas como o zimbro. Ali, pela primeira vez, o homem que enfrentará Acabe, que desafiara Baal, que fizera cair fogo do céu, quebrava por dentro, sentou-se à sombra daquela pequena árvore e fez uma oração completamente diferente de todas as anteriores. Não pediu chuva, não pediu fogo, não pediu vitória. Segundo o primeiro livro dos Reis, disse apenas: basta, Senhor, toma agora minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Era um momento profundamente humano. O profeta, que parecia inabalável, estava completamente esgotado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ele acreditava que sua missão havia fracassado. Achava que permanecia sozinho, sem ninguém disposto a continuar servindo ao Senhor. Depois de fazer aquela oração, deitou-se sob o zimbro e adormeceu. Foi ali, no momento de maior fraqueza de Elias, que, segundo a narrativa bíblica, Deus começou a cuidar dele, não com um grande milagre diante das multidões, mas no silêncio, quando ninguém mais podia vê-lo.
O silêncio dominava o deserto. Não havia multidões, nem soldados, nem sacerdotes de Baal. Apenas Elias, deitado sob a sombra de um pequeno zimbro, exausto, depois de dias de caminhada. Seu corpo já não suportava mais. Mas o maior peso não estava sobre seus ombros. Estava dentro dele. Durante anos, enfrentará reis, sobreviverá à perseguição, passará fome, viverá escondido, desafiará toda uma nação. Agora, tudo aquilo parecia não fazer mais sentido. Segundo o relato bíblico, enquanto dormia, um anjo aproximou-se, tocou em Elias e disse apenas: "Levanta-te e come." Ao abrir os olhos, o profeta encontrou algo inesperado. Perto de sua cabeça havia um pão assado sobre pedras quentes e um jarro com água. A Bíblia não descreve grandes explicações, nem longos discursos. Primeiro veio o alimento, depois a água. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Pouco tempo depois, o anjo retornou novamente. Mais uma vez tocou nele e repetiu: "Levanta-te e come, porque o caminho será muito longo." Era como se Deus dissesse que, antes de responder às grandes perguntas do profeta, era necessário restaurar suas forças. Primeiro, o corpo, depois, o coração. Fortalecido por aquela comida, Elias voltou a caminhar. Segundo o texto bíblico, seguiu durante 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, o mesmo lugar onde, séculos antes, Moisés receberá os 10 mandamentos. Não era uma escolha qualquer. Era como se a história voltasse ao ponto onde Deus havia firmado sua aliança com Israel. Ao chegar, Elias encontrou uma caverna, entrou nela e passou a noite ali, mais uma vez, longe de todos. Foi então que, segundo o relato bíblico, o Senhor falou com ele. A pergunta era simples, mas carregava um enorme significado. "Que fazes aqui, Elias?" O profeta respondeu abrindo completamente o coração. Disse que havia lutado pelo Senhor, que os israelitas haviam abandonado a aliança, que os altares tinham sido destruídos, que os profetas haviam sido mortos, e concluiu dizendo: "Só eu fiquei, e procuram tirar minha vida." Naquele momento, Elias acreditava ser o último homem fiel em toda a nação. Era essa a imagem que carregava dentro de si. Então, segundo a narrativa bíblica, Deus ordenou que Elias saísse da caverna. O profeta permaneceu diante da montanha. Subitamente, um vento extremamente forte começou a soprar, tão intenso que partia pedras diante dele. Mas o texto faz questão de afirmar: o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto. A terra tremeu. As montanhas estremeceram. Mas novamente a Bíblia declara: o Senhor não estava no terremoto. Logo em seguida, veio o fogo. As chamas envolveram a montanha. Mas, mais uma vez, o texto afirma: o Senhor não estava no fogo. Então, depois do vento, do terremoto e do fogo, veio algo completamente diferente. Segundo a tradução tradicional, uma voz mansa e delicada. Ou, em outras traduções, o som de um suave silêncio. Quando ouviu aquela voz, Elias cobriu o rosto com seu manto e saiu para a entrada da caverna. Não era a força que revelava a presença de Deus naquele momento.
nem o espetáculo, nem o poder visível. Era o silêncio. Era ali que Elias compreenderia que sua missão ainda não havia terminado. O silêncio voltou a tomar conta do Monte Horebe. Depois do vento, do terremoto e do fogo, Elias permanecia diante da presença de Deus. Mais uma vez, a pergunta foi feita: que fazes aqui, Elias? A resposta do profeta continuava a mesma. Segundo o relato bíblico, ele repetiu que havia sido consumido pelo zelo ao Senhor, que os israelitas haviam abandonado a aliança, que os altares haviam sido destruídos, que os profetas tinham sido mortos, e concluiu novamente: só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Era isso que Elias realmente acreditava. Na sua mente, toda a nação havia abandonado Deus. Toda a sua missão parecia ter fracassado. Mas a resposta que recebeu mudava completamente aquela visão. Segundo a narrativa bíblica, Deus não respondeu com uma repreensão. Também não disse que Elias era fraco por sentir medo. Primeiro, deu-lhe uma nova missão. Ordenou que voltasse pelo mesmo caminho, que deixasse o deserto, que retornasse ao mundo que havia abandonado. Ali, deveria ungir novos líderes, entre eles, Azael, que se tornaria rei da Síria, Jeú, que futuramente governaria Israel, e um homem cujo nome apareceria pela primeira vez na história, Eliseu, filho de Safate. Seria ele quem continuaria a obra iniciada por Elias. Mas Deus ainda tinha algo mais a revelar, algo que desmontava completamente a ideia de que o profeta estava sozinho. Segundo o texto bíblico, o Senhor declarou: reservei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias acreditava ser o último. Na realidade, ainda existiam milhares, homens, mulheres, famílias inteiras, que continuavam fiéis, mesmo escondidas, mesmo em silêncio, mesmo vivendo em um reino dominado pela idolatria. Foi uma das maiores lições daquele encontro. O profeta enxergava apenas aquilo que seus olhos conseguiam alcançar, mas Deus via muito além. Via pessoas que Elias nunca conhecera. Via histórias que jamais lhe haviam sido contadas. Via um futuro que o profeta ainda não conseguia imaginar. Renovado, Elias deixou Horebe. Pela primeira vez desde que fugira de Jezabel, voltava a caminhar com um propósito. Agora, sabia exatamente o que deveria fazer. Sua primeira missão era encontrar Eliseu. A Bíblia apresenta esse encontro de maneira simples. Elias caminhava pelos campos. Ao longe, avistou um homem trabalhando. Não era sacerdote, nem escriba, nem guerreiro. Era um agricultor. Eliseu conduzia 12 juntas de bois enquanto arava a terra. Tudo indicava que pertencia a uma família relativamente próspera. Possuía terras, animais, uma vida estável. Nada fazia imaginar que, em poucos minutos, sua história mudaria completamente. Elias aproximou-se. Não fez um discurso. Não explicou o motivo de sua chegada. Segundo o relato bíblico, apenas retirou seu manto e o lançou sobre os ombros de Eliseu. Naquele gesto silencioso, estava um chamado. Na cultura da época, o manto representava autoridade, missão, responsabilidade. Eliseu compreendeu imediatamente o significado daquele ato. Deixou os bois, correu até Elias e pediu apenas uma última oportunidade: despedir-se de seus pais. O profeta permitiu.
mas não tentou convencê-lo. A decisão precisava partir do próprio Eliseu. Segundo a narrativa bíblica, ao voltar, Eliseu fez algo surpreendente. Matou os bois, quebrou o arado, usou a madeira como lenha, preparou uma grande refeição para sua comunidade. Depois, levantou-se e seguiu Elias, sem olhar para trás. Naquele momento, o velho profeta deixava de caminhar sozinho. Sem perceber, Israel acabava de ganhar dois dos maiores profetas de toda a sua história. O tempo passou. A seca havia terminado. As colheitas voltavam lentamente. Israel recuperava parte de sua prosperidade. Acabe continuava ocupando o trono. Seu palácio na cidade de Jezreel tornará-se uma das principais residências da família real. Foi ali que um acontecimento aparentemente simples começou. Ao lado do palácio existia uma pequena vinha. Pertencia a um homem chamado Nabote. Não era um grande proprietário, nem um líder militar. Era apenas um israelita que havia herdado aquelas terras de seus antepassados. Segundo a tradição de Israel, a terra recebida pela família era considerada uma herança concedida por Deus. Ela não representava apenas riqueza, representava identidade, memória e continuidade entre as gerações. Um dia, Acabe observou aquela vinha. Sua localização era perfeita. Ficava exatamente ao lado do palácio. Seria ideal para ampliar os jardins reais. O rei decidiu conversar diretamente com Nabote. Segundo o relato bíblico, fez uma proposta aparentemente justa. Disse que pagaria um bom preço, ou, se o proprietário preferisse, ofereceria outra vinha ainda melhor em troca. Humanamente, parecia um excelente negócio, mas Nabote respondeu de maneira respeitosa. Disse: "O Senhor me livre de entregar a herança dos meus pais." Não era uma questão financeira, nem falta de respeito ao rei. Para Nabote, aquela vinha fazia parte da história de sua família. Não podia simplesmente vendê-la. Acabe voltou ao palácio profundamente frustrado. Segundo a Bíblia, deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se até mesmo a comer. Foi então que Jezabel entrou no quarto. Ao encontrar o rei abatido, perguntou o motivo de tanta tristeza. Acabe contou toda a conversa. Disse que Nabote havia recusado vender a vinha. Jezabel ouviu tudo. Depois respondeu com certo desprezo. Segundo o relato bíblico, ela disse, em essência: "És tu quem governa Israel ou não?" Na visão da rainha, um rei não deveria aceitar uma negativa. Ela mesma resolveria o problema, sem que Acabe precisasse fazer qualquer outra coisa. Jezabel escreveu cartas em nome do rei, selou os documentos com o selo real e enviou mensagens às autoridades da cidade onde Nabote vivia. As instruções eram claras: organizar um jejum público, colocar Nabote em posição de destaque diante do povo. Depois, apresentar duas falsas testemunhas. Esses homens deveriam acusá-lo de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Na legislação da época, uma acusação dessa natureza podia resultar em pena de morte. As autoridades seguiram exatamente as ordens recebidas. Nabote foi levado para julgamento. As falsas testemunhas fizeram as acusações. E, segundo o relato bíblico, o homem foi condenado, levado para fora da cidade e apedrejado até morrer. Pouco tempo depois, um mensageiro voltou ao palácio. Disse apenas: "Nabote está morto."
Então Jezabel procurou Acabe novamente. Agora não havia mais qualquer obstáculo. A vinha estava sem dono. Segundo ela, o rei podia tomar posse da propriedade. Acabe levantou-se e caminhou tranquilamente até a vinha que tanto desejava. Talvez acreditasse que aquela história havia terminado. Mas, enquanto atravessava aquelas terras, outro homem aproximava-se. Vestia um manto conhecido. Não carregava espada, nem exército. Era Elias. Mais uma vez, o profeta surgia diante do rei. E desta vez, sua mensagem seria ainda mais dura do que todas as anteriores. Acabe caminhava lentamente entre as videiras, a terra que durante tantos anos pertencera à família de Nabote. Agora fazia parte das propriedades da coroa. Talvez, naquele momento, o rei acreditasse que tudo havia terminado. Afinal, nenhum exército marchara contra ele. Nenhuma revolta havia começado. A vinha finalmente era sua. Mas, segundo o relato bíblico, enquanto Acabe observava a propriedade, outra figura aproximava-se. O rei reconheceu imediatamente quem era. Elias. Mais uma vez, o profeta surgia de maneira inesperada. Não havia sido anunciado. Não pedirá audiência. Simplesmente apareceu diante do homem mais poderoso de Israel. Ao vê-lo, Acabe fez uma pergunta carregada de ironia. Segundo o primeiro livro dos reis, disse: Encontraste-me, meu inimigo. Era uma frase reveladora. Anos antes, Elias havia sido chamado de perturbador de Israel. Agora, era tratado como inimigo pessoal do rei. Mas o profeta respondeu sem hesitar: Encontrei-te, porque te vendeste para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois disso, veio uma das profecias mais severas registradas contra um rei de Israel. Segundo a narrativa bíblica, Elias declarou que a casa de Acabe seria destruída. Sua descendência desapareceria. Nenhum homem de sua linhagem permaneceria no trono. Também anunciou o destino de Jezabel. Disse que ela não teria um sepultamento digno. Segundo a profecia, seu corpo seria devorado pelos cães junto aos muros de Jezreel. Era uma imagem extremamente forte. Na cultura do Antigo Oriente, receber um sepultamento adequado era considerado uma das maiores honras. Negar esse destino representava completa humilhação. Ao ouvir aquelas palavras, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez desde que Elias aparecerá em sua vida, Acabe não respondeu com arrogância. Segundo o texto bíblico, rasgou suas roupas, vestiu pano de saco, jejuou, passou a andar cabisbaixo. Era um sinal público de humilhação, de arrependimento. O relato chama atenção para esse detalhe porque muda completamente o comportamento do rei. Até aquele momento, Acabe sempre reagira tentando preservar seu poder. Agora, demonstrava reconhecer a gravidade do que havia feito. Segundo a Bíblia, o Senhor então falou novamente com Elias. Disse: Viste como Acabe se humilhou diante de mim. Por causa dessa atitude, o juízo anunciado não seria executado imediatamente. A destruição de sua casa ainda aconteceria, mas seria adiada para a geração seguinte. Essa passagem mostra um aspecto importante da narrativa bíblica. Mesmo depois de tantos erros, mesmo depois da idolatria, da perseguição aos profetas e da morte de Nabote, Acabe ainda era capaz de humilhar-se diante de Deus. No entanto, nem todos ao seu redor compartilhavam desse arrependimento.
Jezabel permanecia exatamente como antes, influente, determinada e convencida de que nada ameaçaria seu poder. Mas a história ainda reservaria novos acontecimentos. Pouco tempo depois, um antigo inimigo voltaria a ocupar o centro das atenções, o reino da Síria, e seria justamente em uma guerra contra os sírios que a profecia sobre Acabe começaria a cumprir-se. Algum tempo depois dos acontecimentos na vinha de Nabote, o reino de Israel voltou seus olhos para o antigo adversário. Ao nordeste, a Síria permanecia como uma das maiores potências da região. Entre os dois reinos existia uma cidade estratégica. Seu nome era Ramote-Gileade, situada a leste do Rio Jordão. Controlava importantes rotas comerciais e militares. Durante anos, Israel reivindicava aquela cidade. Agora, Acabe acreditava que havia chegado o momento de recuperá-la. Mas, antes de iniciar qualquer campanha, recebeu a visita de um aliado importante, Josafá, rei de Judá. Era um momento raro na história. Apesar da divisão entre os dois reinos, os descendentes de Davi e os governantes de Israel resolveram unir forças contra o inimigo comum. Durante a conversa, Acabe convidou Josafá para participar da batalha. O rei de Judá respondeu positivamente, mas fez um pedido. Segundo o relato bíblico, disse: consulta primeiro a palavra do Senhor. Acabe então reuniu cerca de 400 profetas ligados à sua corte. Perguntou-lhes: devemos subir contra Ramote-Gileade? A resposta foi imediata. Todos disseram praticamente a mesma coisa. Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. As palavras eram exatamente aquilo que Acabe desejava ouvir, mas Josafá percebeu algo estranho. Então perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Por alguns instantes, o ambiente ficou em silêncio, até que Acabe respondeu com evidente desconforto. Disse: ainda existe um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, Micaías, filho de Imlá, mas eu odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, apenas o mal. Era uma confissão curiosa. Acabe não dizia que Micaías mentia, nem que fosse falso profeta. O problema era outro. Ele sempre dizia aquilo que o rei não queria ouvir. Mesmo assim, Josafá insistiu, e um mensageiro foi buscar Micaías. No caminho, tentou convencê-lo. Disse que todos os outros profetas haviam anunciado vitória. Seria melhor que ele dissesse o mesmo. Mas Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, falarei apenas aquilo que ele me disser. Quando finalmente entrou diante dos dois reis, Acabe repetiu a pergunta: devemos subir para a batalha? Num primeiro momento, Micaías respondeu de maneira quase irônica. Disse: suba, o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Acabe percebeu imediatamente o tom daquela resposta. Então exigiu: quantas vezes terei de fazer você jurar que me dirá apenas a verdade em nome do Senhor? Foi então que Micaías revelou sua verdadeira mensagem. Segundo a narrativa bíblica, declarou: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. A imagem era clara. O pastor, o rei, morreria. O exército voltaria para casa sem seu líder. Ao ouvir aquilo, Acabe virou-se para Josafá e disse: não te falei? Ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Mesmo depois daquela advertência,
O rei tomou uma decisão. Partiria para a guerra. Mas havia um detalhe. Se existia uma profecia anunciando sua morte, talvez fosse possível enganar o destino. Segundo o relato bíblico, Acabe elaborou um plano. Disse a Josafá: Eu entrarei disfarçado na batalha. Tu, porém, usa tuas vestes reais. O rei de Israel retirou suas roupas reais. Vestiu-se como um soldado comum, sem coroa, sem símbolos do trono, sem qualquer identificação. Acreditava que, assim, a morte não conseguiria encontrá-lo. Mas, segundo a narrativa bíblica, os acontecimentos daquela batalha mostrariam justamente o contrário. Os exércitos avançaram em direção a Ramote-Gileade. As tropas de Israel e Judá marchavam lado a lado. Do outro lado do campo, os sírios preparavam-se para o combate. Segundo o relato bíblico, o rei da Síria havia dado uma ordem muito específica aos seus comandantes. Não deveriam atacar soldados comuns, nem oficiais. Seu alvo era apenas um homem, o rei de Israel. Sem saber, Acabe já entrava na batalha sendo procurado pelo inimigo, mas ele acreditava ter encontrado uma solução. Vestido como um simples soldado, misturava-se entre seus homens. Enquanto isso, Josafá permanecia usando as vestes reais. Quando a batalha começou, os comandantes sírios avistaram Josafá, pensaram que fosse Acabe, e lançaram suas tropas contra ele. Por alguns instantes, o rei de Judá ficou cercado. Segundo a narrativa bíblica, Josafá clamou, e, percebendo o engano, os sírios interromperam a perseguição. Acabe respirou aliviado. Seu plano parecia estar funcionando. Ninguém conseguia encontrá-lo. Sem coroa, sem armadura real. Era apenas mais um combatente entre milhares. Mas então, o texto descreve um acontecimento curioso. Um arqueiro sírio, sem identificar um alvo específico, disparou sua flecha. Segundo o primeiro livro dos reis, foi um tiro feito ao acaso. Não havia mira direcionada ao rei. Não havia reconhecimento. A flecha simplesmente atravessou o campo de batalha e encontrou exatamente uma pequena abertura entre as peças da armadura de Acabe. O impacto foi imediato. O rei voltou-se para o condutor de sua carruagem e disse: Volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. Mesmo assim, não abandonou imediatamente o combate. Permaneceu apoiado em sua carruagem durante todo o restante do dia, enquanto observava seus soldados lutando. O sangue escorria lentamente da ferida. Segundo a Bíblia, ao cair da tarde, Acabe morreu. Quando o sol desapareceu no horizonte, uma ordem percorreu o campo de batalha. Cada homem deveria voltar para sua cidade, cada soldado para sua própria terra. A imagem era exatamente aquela anunciada por Micaías antes da guerra. Israel estava espalhado pelos montes, como um rebanho sem pastor. O corpo do rei foi levado de volta para Samaria. Ali, sua carruagem foi lavada junto ao tanque da cidade. Então, o texto faz questão de registrar um detalhe. Segundo o relato bíblico, os cães lamberam o sangue que escorria da carruagem. Era o primeiro cumprimento da palavra anunciada por Elias após a morte de Nabote. A casa de Acabe começava a experimentar as consequências das escolhas feitas ao longo de muitos anos. Mas ainda restava alguém, a figura mais influente daquele palácio, a mulher que perseguira os profetas, que planejara a morte de Nabote.
que jurara matar Elias. A rainha, Jezabel, ela continuava viva, continuava exercendo influência, e provavelmente acreditava que ainda conseguiria controlar o destino do reino. Mas a profecia anunciada por Elias ainda não havia terminado. Os anos passariam. Um novo rei surgiria, e um comandante chamado Jeú pisaria diante dos muros de Jezreel. Naquele dia, chegaria a hora da rainha. A morte de Acabe não encerrou imediatamente a história de sua família. O trono continuou ocupado por seus descendentes. Jezabel permaneceu viva, mesmo sem o marido. Sua influência ainda era enorme. Durante anos, a rainha continuou exercendo poder dentro do reino. Mas, longe dos palácios, os acontecimentos começavam a se mover. Segundo a narrativa bíblica, Deus ordenou ao profeta Eliseu que enviasse um de seus discípulos até um comandante do exército israelita. Seu nome era Jeú. A missão era secreta. Ao encontrar Jeú, o jovem profeta derramou óleo sobre sua cabeça e anunciou: Assim diz o Senhor, eu te unjo rei sobre Israel. Depois acrescentou algo ainda mais surpreendente. Jeú deveria destruir completamente a casa de Acabe. Era o cumprimento da palavra anunciada anos antes por Elias. Sem perder tempo, Jeú iniciou sua marcha. Cavalgou rapidamente em direção à cidade de Jezreel. Quando os vigias avistaram um grupo de cavaleiros aproximando-se, informaram ao rei. Mensageiros foram enviados para descobrir quem chegava, mas nenhum deles voltou. Todos permaneceram ao lado de Jeú. Pouco depois, o próprio rei saiu ao seu encontro. Durante a conversa, Jeú executou o descendente de Acabe. Era mais um passo no cumprimento da antiga profecia. Enquanto isso, dentro do palácio, Jezabel observava tudo. Sabia que Jeú vinha em sua direção. Mesmo assim, não demonstrou medo. Segundo o relato bíblico, pintou os olhos, arrumou cuidadosamente os cabelos e aproximou-se de uma janela. Alguns interpretam esse gesto como um ato de vaidade. Outros entendem que era uma demonstração de dignidade diante da morte. A Bíblia apenas registra o que aconteceu. Quando Jeú entrou na cidade, Jezabel olhou da janela e falou com ironia. Mas Jeú sequer respondeu. Levantou os olhos e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais apareceram na janela. Então veio a ordem: lance-na abaixo. Sem hesitar, os próprios servos da rainha a empurraram. Seu corpo caiu do alto do palácio. Segundo o relato bíblico, parte do sangue respingou na parede e também sobre os cavalos de Jeú. Depois disso, ele entrou no palácio, comeu, bebeu. Somente mais tarde lembrou-se do corpo de Jezabel. Ordenou que lhe dessem sepultamento. Afinal, ela era filha de um rei. Mas, quando os servos voltaram ao local, encontraram apenas partes do corpo. Segundo a narrativa bíblica, os cães haviam consumido o restante. Restavam apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Então Jeú recordou a antiga profecia pronunciada por Elias muitos anos antes. A palavra havia sido cumprida. Assim terminava a história da mulher que, durante décadas, simbolizou a idolatria e a perseguição aos profetas no reino de Israel. Mas a missão de Elias não terminava ali. Mesmo sem estar presente, sua influência continuava viva através de Eliseu, o discípulo que receberá seu manto.
O homem escolhido para continuar anunciando a palavra de Deus em uma nação ainda marcada por conflitos, reis instáveis e desafios constantes. A vida de Elias atravessou um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Segundo os relatos bíblicos, ele enfrentou reis, confrontou falsos profetas, anunciou tempos de seca, presenciou o fogo cair do céu, conheceu o medo, experimentou o desânimo e descobriu, no silêncio do Horebe, que Deus continuava agindo mesmo quando tudo parecia perdido. Sua história mostra um contraste marcante. O homem que enfrentou centenas de adversários no Monte Carmelo também foi o homem que, sozinho no deserto, pediu para morrer. Talvez seja exatamente por isso que sua trajetória permaneça tão viva ao longo dos séculos. Porque ela não fala apenas sobre milagres. Fala também sobre coragem, cansaço, esperança e perseverança. Segundo a tradição bíblica, Elias não teve um fim comum. Sua última jornada seria diferente da de qualquer outro profeta, sem experimentar a morte como os demais homens. Ele partiria de uma maneira extraordinária. Uma história que abriria caminho para o ministério definitivo de Eliseu e que seria lembrada muito tempo depois. Até mesmo nos relatos do Novo Testamento,